Olá! A falta de representatividade compromete o desenvolvimento de crianças negras? Esse é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje, com Jaciana Melquiades, sócia fundadora da fábrica de bonecas Era Uma Vez o Mundo, Renato Nogueira, doutor em filosofia, professor e escritor, e Ana Célia Nunes, mestre e doutora em terapia ocupacional e fundadora do Afroterapeutas. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. É um prazer enorme receber vocês aqui nesse momento para a gente poder trocar uma ideia. Vocês são mentes brilhantes, pessoas que eu respeito e é um prazer imenso ter vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com essas pessoas que eu também admiro muito para trocar essa ideia. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante, né, que é sobre o desenvolvimento de crianças negras, com pessoas com mentes brilhantes, né, e pessoas que a gente admira, vem acompanhando o trabalho. É uma honra estar nesse espaço com vocês. Agradeço pelo convite e a oportunidade, fico grato, honrado e estar com pessoas, mulheres que têm trabalhos tão significativos na área, compromisso político com um tema como esse, da representatividade do imaginário infantil. Então, gente, para a gente começar esse papo, eu queria que vocês falassem um pouco, né, de como vocês entraram nesse universo, como que esse universo passou a ser algo prioritário na vida de vocês. Eu sei que todos vocês aqui têm um trabalho muito relevante nessa área. Então, Ana, conta para a gente o que te fez, né, trabalhar com terapia ocupacional, ter um projeto voltado para criança, pensar essa problemática. A terapia ocupacional aconteceu na minha vida. Eu sempre falo que a gente se encontrou, né? E eu trato, dentro da terapia ocupacional, a gente sempre fala que a terapia ocupacional é quase como uma filosofia de vida, porque a gente trabalha com ocupações humanas, trabalha com inclusão, com reabilitação de pessoas em diversas situações, seja física, psicossocial, né? E a infância, o trabalho com criança, para mim, ele sempre foi singular, né? Eu vejo crianças não como crianças como projetos de futuro, mas sim como o presente, né? Como pessoas que estão em formação, mas que contribuem, que influenciam muito na sociedade. E então toda a minha prática de terapia ocupacional foi sempre muito voltada para crianças, né? E a questão da etnia, da raça, né, da população negra, ela está, né, embutida na vida, né? Ela faz parte da minha vida, assim como faz parte de cada pessoa negra, não tem como fugir disso, né? É uma coisa que está ali, é da sua essência. E esse papel de militância, não dá para ficar, para separar da nossa vida profissional, né? E aí tem aquela percepção de você ser o único na faculdade, na graduação. Na graduação era eu e mais uma outra moça negra. No mestrado eu sozinha, no doutorado eu sozinha. Quando eu adentrei no mercado de trabalho, também eu sozinha dentro de uma instituição com diversos profissionais, 30 profissionais, e que atendia uma população majoritariamente negra, de crianças e adolescentes. E crianças que vinham num processo de desconstrução. Na verdade, eu não sei nem se eu posso chamar de desconstrução da identidade, porque elas não tiveram a chance de construir uma identidade, né? E aí eu vi a necessidade de criar ferramentas, porque isso também não foi trabalhado, das técnicas que eu aprendi na faculdade para atendimento de pessoas em processo de em situação de reabilitação, de qual esfera fosse. Eu não aprendi sobre técnica nenhuma que, né, me possibilitasse o trabalho, esse tipo de trabalho, de ajudar crianças nesse processo de construção da sua identidade, né? E aí nasceu muito dessa necessidade e dessa responsabilidade de ser a única pessoa naquele espaço
com quem as crianças podiam se espelhar, com quem elas podiam olhar, né, se olhar, se identificar enquanto imagem refletida, né, enquanto uma pessoa semelhante em uma posição que não era uma posição apenas de prestação de serviço, mas, digamos, na portaria, na limpeza, mas assim, era a tia Neguinha, como eles me chamavam nesse espaço, né? A tia Neguinha, porque eles nunca tinham tido uma terapeuta negra, né? Então, foi esse processo mesmo de aprender e construir. E aí, a partir daí, eu conheci uma assistente social também, que fazia residência multiprofissional começou a fazer residência multiprofissional nesse estabelecimento. E aí, em uma das nossas conversas, a gente falou assim, nossa, como é difícil achar profissional da saúde negro, né? Eu gostaria de voltar a fazer terapia, por exemplo. Eu falei para ela, né? Eu gostaria de voltar a fazer terapia. Eu gostaria de passar em consulta com um médico negro e eu não acho, é muito difícil achar. E aí o Afroterapeutas, ele nasceu justamente dessa percepção da gente, dessa necessidade de consumir serviços de saúde de profissionais negros, né? E ele é um grupo, o Afroterapeutas é um grupo, é uma página no Facebook. A gente vai falar mais sobre o Afroterapeutas, mas eu queria agora, nesse momento, ouvir de cada um pouquinho para a gente entender como que é o processo de cada um. Né? Ouvindo você falar, eu costumo sempre dizer, né, que a militância para a gente acaba sendo uma obrigação, a gente não tem alternativa. Sim, não né? É muito em cima disso que você estava falando. Renato, me diz uma coisa, foi a paternidade que te fez você querer escrever para a criança? Uma vez, olá, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com vocês. Sem dúvida, a paternidade ela foi um gatilho. O ativismo negro ele é presente na minha vida desde muito jovem. Então, o primeiro contato, né, foi na adolescência com o movimento negro. Fui com a minha mãe num dia comemorativo de celebração. Fui do CENUM, né, do coletivo de estudantes negras e negros. Né, é de lá que a gente se conhece. Isso aí, fundadores do CENUM, né? Anos 90, início dos anos 90, tinha 18 anos de idade. A gente fez congressos muito interessantes. A gente é velho, né? Mas adultos, né? Agora. E muito interessante porque a partir de lá já o ativismo, né, na nossa veia, na nossa vida, cotidianamente. E eu tinha um projeto com um amigo, uma amiga, o Sandro e a Cris, né? A amizade, pessoas do PVNC que vieram no pré-vestibular, né, de negros e carentes, à época, né, com essa nomenclatura. E a partir de um bate-papo, a gente tinha um projeto de RPG, um projeto para jovens, que dava aula no ensino médio. E quando minha primeira filha nasce, em 2009, a gente conversa e faz um deslocamento. Eu comento com o Sandro e com a Cris. É importante falar com as crianças. E, no mesmo ano, eu entro na Universidade Rural, onde vou trabalhar no curso de pedagogia, trabalhando com futuras pedagogas que vão trabalhar com crianças. Nesse momento, a ficha caiu. Eu não tinha como deixar de contar a história para a criança. Aí nasceu um projeto chamado Nana e Eu. O sinal é maravilhoso. E, Jaciana, me conta como que nasce aí Era Uma Vez o Mundo, né? A gente sempre teve essa carência, né, de ter bonecos e bonecas negras, né? E, de repente, você vem e resolve investir, acredita que existia a possibilidade de mercado aí. Como que foi isso? A gente sempre tem uma história bonita, né, que a gente conta falando da história da empresa, mas eu acho que ela nasceu em mim ainda na infância, né? Ali quando questões raciais ainda não tinham nem esse nome. E eu fui uma criança que não teve bonecas negras, né? Eu cresci sem essa referência. E a maternidade foi o ponto principal para eu fazer essa ponte de novo com essa Jaciana de 7 anos, 8 anos. Foi quando eu comecei a pensar quais seriam as referências que o meu filho teria, né? Quando eu comecei a pensar em engravidar.
eu comecei a questionar a minha imagem, questionar meu cabelo, questionar as transformações que eu fazia nele. E pensei que eu teria que ser essa referência, né? Essa referência positiva para ele. Precisaria criar as referências positivas para ele. Então, Era Uma Vez o Mundo surgiu na decoração de quarto dele, eu fazendo as coisas para ele. Depois, eu comecei a levar esses brinquedos para as atividades voluntárias que eu fazia em escolas, com oficinas de criança. E aí, esse contato com os professores é que fez surgir a ideia de transformar isso num negócio, né? Mas a pulsão de criar os bonecos tem total ligação com a minha maternidade. Então, é curioso, né, de como que a maternidade e a paternidade mexe com a gente nesse aspecto. A gente não, né, que eu não sou pai, né, mas eu imagino como mexe com as pessoas nesse aspecto, porque é hora que a ficha cai, né? Porque todo mundo aqui passou por isso, né, por essa falta de referência. Mas eu acho que esse momento é um momento importante onde a ficha cai, né? Porque acho que nesse momento o pai e a mãe passam a pensar mais no filho do que em si próprio, né? É por aí? No meu caso aqui, foi duplo, né? Foi uma reflexão dupla. Assim, pensar nele foi pensar em mim também, né? Para eu conseguir criar alguma coisa para ele, eu tive que acessar várias dores, várias lembranças, várias coisas que fizeram parte da minha realidade. Que não eram, que eu não tinha trazido muito para a racionalização, né, e que eu lidava como questões acadêmicas. E, de repente, isso deixou de ser uma observação e passou a ser muito efetivamente uma questão para eu resolver na minha vida. Né? Como que eu ia criar um menino preto com a falta de referências que a gente tem? Né? Eu podia fazer várias coisas, podia ter tomado várias decisões. E a decisão que eu tomei foi transformar o mundo dele. Né? Essa transformação, por uma questão de estratégia, acabou chegando em outras casas, mas a necessidade primeira foi transformar esse mundo dele, que acabou transformando o meu também. Né? Beleza. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta rapidinho. Fique aí com a gente, que o papo só está começando. Eu não brinquei com uma boneca preta médica, eu não conheci uma mulher negra médica, eu não vi na televisão uma personagem negra médica na minha infância. Então, como é que eu vou achar que aquele espaço ali, aquela possibilidade serve para mim também?